Uma das questões fundamentais para a formação psicanalítica é a transmissão da psicanálise. A transmissão da psicanálise é, inclusive, a responsável pelo fato da psicanálise já durar 130 anos, pelo menos uns dos elementos pelos quais, uns dos motivos pelos quais a psicanálise já dura 130 anos. Para conversar sobre transmissão de psicanálise, hoje conversamos com Eduardo Silva Santos. Eu sou Daniel Omar Pérez e este é o podcast de Psicanálise e Filosofia. Bom dia, Eduardo, tudo bem com você? Bom dia, professor. Estou bem, e você como vai? Muito bem. Eu queria saber, Eduardo, como é que foi a experiência de transmissão da psicanálise para você? Como é que você teve contato pela primeira vez com a psicanálise? Como que ficou sabendo que existia algo assim como uma prática clínica, como uma teoria? É uma história interessante. Na verdade, eu vim de outra área, né? Eu era contador e tal. Na verdade, eu era auditor, né? E no meio de uma crise de burnout, né? Eu não queria mais fazer aquilo da minha vida, me surgiu a ideia de fazer psicologia, só que eu gostava muito da área comportamental, né? Daquela coisa meio Criminal Minds, né? Aquela coisa bem Light to Me, essas coisas assim, né? E eu ainda não sei, eu já levei isso para análise algumas vezes, eu ainda não sei por que eu fui, por alguma razão, fui pesquisar curso de psicanálise na internet, porque eu tinha lido um texto de psicanálise que eu não tinha entendido nada, absolutamente nada. Depois eu fui lembrar que foi um texto de psicose, né? E aí eu me deparei lá com a Escola de Psicanálise de São Paulo, o preço estava legal, acessível, eu falei assim, legal, vou ver qual é que é, né? E eu me lembro disso, né, de chegar lá, fazer entrevista com a Débora e cuspir um monte de neurose, um monte de coisa, não sabia, não fazia a menor ideia do que era psicanálise. Ela simplesmente virou para mim e falou assim, não esqueci até hoje, você vai amar o curso. E aqui estou eu, né, 6 anos depois, né, nesse percurso. Outra pessoa que foi muito importante para mim foi uma professora na faculdade lacaniana, né? Lacaniana, que falou sobre Jacques Lacan na sala e me provocou, né? Falou assim, começa a ler no seminário 2 e o seminário 20, né? Foram os dois seminários que ela me indicou assim, logo de cara. Li, não entendi nada, parecia que eu não era alfabetizado, foi essa sensação que eu tive. E aí ela virou, falei com ela, né? Ela virou pra mim e falou assim, você vai ter que lidar com o seu não saber, né? Aí, bom, pra você falar isso com um neurótico obsessivo como eu, é assim, absolutamente matador, né? Como assim? Então essas foram essa foi a entrada na psicanálise, na minha entrada na psicanálise. Eu considero que foi uma entrada absolutamente sintomática, foi realmente pela via dos meus sintomas, assim, essa coisa do saber e tal, que vem muito da minha casa, né? Meu pai, um grande leitor e também um grande transmissor, ele sempre tinha alguma coisa para transmitir pra gente, era uma coisa interessante. Então, foi assim, essa foi a minha entrada na psicanálise. Na sua família, na sua casa, havia um hábito de leituras, então? Sim, sim, meu pai sempre tinha livros, revistas, aqueles fascículos da National Geographic, sabe? Que ele colecionava. Aham. Então, em casa sempre tinha alguma coisa que ler, assim. E aí essa, esse hábito da leitura te conduziu então a uma formação que tinha a ver com a área contábil, auditoria, isso, e depois houve uma virada então, e aí você passou então por um lado a trabalhar psicologia na universidade e ao mesmo tempo psicanálise em um instituto de formação psicanalítica. Como é que era essa experiência com Débora Damasceno e na escola de psicanálise? Como é que era a transmissão em psicanálise aí?
Olha, eu considero que foi uma das melhores experiências que eu tive, porque agregou muito, não só em matéria de psicanálise, mas outras coisas também, né? As minhas leituras sobre arte e literatura aumentaram exponencialmente, né? Porque o que eu tinha como um passatempo, de repente se revelou como uma outra possibilidade de uma chave de leitura, né? Uma leitura sobre a alma, sobre o espírito das pessoas, né? E hoje eu sou muito fã de Dostoiévski, né? E não tem nada mais visceral que Dostoiévski para mim, assim, nesse sentido. Acho que ele foi o primeiro psicanalista, eu considero, né? También hay algo de sintomático en esa relación con Dostoyevsky, digo. Eu me identifico com o homem do subsolo, eu confesso, eu me identifico com o homem do subsolo. Entonces, ahí en esa experiencia de lecturas, de literatura, de apreciación de arte, también hacía parte de la formación do analista. Sim, sim. A Débora sempre dizia que primeiro deveríamos ler os russos, né? Deveríamos ler os russos e olhar ao nosso redor mais atentamente, né? Que o inconsciente, ele era, isso eu nunca vou esquecer. O inconsciente é uma sobredeterminação dos nossos atos, né? Então isso ficou muito gravado em mim. Então foi uma transmissão ativa, assim, né? Muito interessante a forma como ela conduziu a transmissão, muito humana, voltada para essa coisa da escuta da história da pessoa, prestando atenção, se interessando bastante por ela. Então foi uma coisa também que me marcou bastante, eu nunca perdi, né? E a Débora, ela tem você conhece a Débora, né? Ela tem um olhar assim meio inquisidor, mas ao mesmo tempo acolhedor, que também é uma coisa muito marcante nas aulas, né? Então você vê aquela pessoa com a voz absolutamente calma, não se altera por nada, mas estava sondando todo mundo, assim, eu me sentia meio exposto nas aulas com ela, né? Porque parecia que ela estava falando de mim, assim, então era uma coisa bem interessante. Y ahí en un determinado momento de su percurso de análisis y de su percurso de formación, você decide sustentar análisis de otro y pasar a práctica clínica propriamente dita. Aí você também começa a transmitir psicanálise. Sim, sim. Na verdade, essa coisa da transmissão, tanto da transmissão quanto de ser analista, foi um processo elaborativo da minha análise, né? E uma coisa, eu comecei a transmissão um pouco depois de começar a ser analista, a partir de uma questão que me pegou muito, que foi a questão da negritude, né? De me descobrir um homem negro e que isso significava. Tanto é que as primeiras lives que eu fiz foram sobre essa temática, né? Sobre negritude, racismo e tal. Porque aí, a partir da análise, eu consegui entender alguns episódios que aconteceram comigo, né? Então, nasceu esse desejo de... Nasceu primeiro na análise, né? Falando, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou conversar com as pessoas sobre isso? Né? E aí eu acabei convidando a Débora e o Sérgio, e a gente acabou fazendo aí esse primeiro programa, né? Depois daí foi só... Acho que o interesse em... Acho que tem uma coisa em transmitir, uma compulsão, sabe? E isso eu identifico como herdado diretamente do meu pai. Meu pai tinha muita vontade de transmissão também. Um exímio professor de matemática, meu pai. E eu vejo que isso vem como resultado desses anos de formação, não só na escola, mas também da minha família, da vida, enfim, das coisas que eu fiz. Y la transmisión fue feita en grupos presenciales, a través de las redes sociales. ¿Cómo es que fue? Porque en una época era muy poco usual a transmisión en redes sociales. ¿Cómo es que fue una experiencia y otra para você? Então, eu participava de grupo de estudos, né? Participava dos seminários lá do Christian e tal. Só que aí em 2020, né, a coisa toda fechou, e aí, né, eu me vi num episódio depressivo importante da minha vida, né, e aí a análise me ajudou muito nisso. E foi aí que começou essa possibilidade, né, de testar, tipo, por que não, né? Eu me lembro que, inclusive, foi essa a pergunta que o analista me fez, né? Por que não? E eu não tive o que responder para ele. Falei, tá bom, já que eu não tenho o que responder, né, então vamos lá.
Aí, então começou a começar a experiência, essa experiência um pouco arriscada, né? De, afinal de contas, não sei, talvez eu mesmo ouvir o que eu tinha a dizer, né? Sobre a psicanálise. Então começou aí, eu comecei na pandemia, né? Bem no auge assim da pandemia, porque todas as coisas que eu tinha pararam, eu tinha muita coisa para 2020. E essa questão das lives, inclusive, surgiu como um processo elaborativo disso, sabe? Dessas perdas de muitas coisas que eu tive. Então eu considero que foi realmente, não foi nada programado assim, vou fazer lives, vou gravar, não. Foi realmente um processo de elaboração. Eu considero que foi realmente isso. Hoje virou outra coisa. Hoje virou o quê? Acho que hoje virou realmente essa coisa de, meu, vamos transmitir, vamos pegar uma galera que faz um trabalho bacana, para divulgar, para conhecer, né? Então eu acabei conhecendo muitas pessoas, acabei conhecendo você, né? Então, conversei com outras pessoas e tem sido um processo muito interessante, né? Você ouvir sobre a produção de alguém, às vezes um trabalho de mestrado, de doutorado, né? De pesquisa que a pessoa está fazendo, a forma que ela lê a psicanálise, né? Também me autorizou a entender a forma com que eu leio o Freud, né? Como eu leio o Lacan. Então não aquela coisa de repetição, né? Repetir, só repetir conceitos, repetir frases à toa. Isso também modificou bastante a partir desse trabalho, porque eu fui vendo diferentes pessoas que têm diferentes leituras, às vezes, sobre o mesmo assunto, né? E que isso é possível sem precisar necessariamente ser dicotômico, né? Então, é um processo de aprendizado bastante interessante. Você disse que suas primeiras transmissões tiveram a ver com a negritude e isso foi um processo de elaboração, não? Então, essa transmissão que você faz, ao mesmo tempo que você, de algum modo, transfere, digamos assim, algum determinado saber, isso é um processo de elaboração da própria escuta daquilo que você faz nessa transmissão? Sim, sim. Inclusive, várias coisas do que eu conversei com as pessoas que passaram, né, pelas lives, já me ajudaram a escutar melhor os meus pacientes, né? Então, as coisas tipo, puxa, alguns pacientes vieram porque escutaram as lives, porque viram as lives, né? Aham. Viram conteúdo e tal. Então, eu tô achando essa experiência muito interessante das pessoas se identificarem com alguma coisa que eu disse. Às vezes eu encontro, né, no ESP algumas pessoas que falam assim, nossa, eu te assisti na live e tal. Eu falo, puxa vida, olha só o alcance, né? Eu nunca pensei. Teve uma moça que, inclusive, ela disse, nossa, obrigado, porque você me fez optar pela psicanálise, né, por essa saída, ela é uma educadora, e ela não via saída com alguns problemas educacionais que ela tinha na escola, e com a live com a Cibele, inclusive, ela viu uma saída, né? Então eu nunca imaginei assim, esse efeito, né, da transmissão, né? Como toca as pessoas. Então, por isso que eu disse a você que virou outra coisa hoje, né? Virou uma coisa assim meio que um dever ético para mim, assim, tipo, não, eu acho que é isso, né? Todo psicanalista ele precisa se esforçar para transmitir isso que ele aprendeu, que ele leu, que ele escuta, né, de alguma maneira, porque toca as pessoas. Eu acho que muitas vezes falta um pouco isso, assim, não só nos psicanalistas, mas no mundo psi em geral, tocar as pessoas, sabe? Sair um pouco da coisa. Às vezes eu vejo que tem um debate muito entre a gente, assim, e a gente fala pouco com as pessoas. Então, essas iniciativas, o SPCast, enfim, eu acho muito legal, porque dialoga com as pessoas se identificam, às vezes elas estão passando por alguma coisa e falam assim, puxa, eu nunca tinha pensado nisso. Inclusive, a minha mãe te assiste, Daniel. Minha mãe te assiste, ela gosta muito, né? E às vezes ela tem umas sacadas assim que eu falei, já é uma senhora já de uns 50 e tantos anos, que eu falo assim, puxa vida, olha só, né? Então, é isso. Então quiere decir que há un tipo de transmisión que se faz entre analistas, há un tipo de transmisión que se faz
dos analistas para o público em geral, e isso dissemina de algum modo a psicanálise, faz circular o discurso psicanalítico de outra forma, não? Eu estava pensando nessa questão ética que você está marcando, né? É interessante porque muitas vezes se fala da questão ética em psicanálise da posição de escuta do analista. O analista tem uma posição ética de escuta. Mas você está apontando a outra perspectiva também, que é a posição ética do analista na praça pública, digamos assim, que hoje seriam as redes sociais. O que ele diz na praça pública, que é essa transmissão, tanto para outros analistas quanto para o público em geral. Então, a posição do analista é de escuta, mas também de transmissão. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que eu me lembro, né, de estudar história de psicanálise, e aí o analista ser aquela pessoa assim meio marginal, meio perigosa, né? Inclusive tinha umas manchetes de jornal que dizia, né? Uma ciência muito perigosa, 2 pontos, psicanálise, né? E tinha fotos de psicanalistas assim e tal. O psicanalista era visto como uma pessoa meio subversiva, assim, meio associada a coisas como comunismo, né? Essas coisas todas, a pessoa tinha medo, né? Então, acho que sim, a psicanálise ela vem desse lugar marginal, não no sentido de ser criminosa, mas de estar à margem de certos discursos, né, hegemônicos, discursos de morais, né? Então, acho que é daí que o psicanalista fala, né? E ele fala com as pessoas, né? Não fala com paredes. Apesar de Lacan ter dito, estou falando com as paredes, né? Acho que o psicanalista ele sempre fala para alguém quando ele fala, né? E isso também teve um toque de um psicanalista do Gastão Pereira, né, lá do Rio de Janeiro, que tinha inclusive um programa na Rádio Nacional. Quando eu descobri isso, eu fiquei louco. Falei, nossa, como assim, né? Um programa na Rádio Nacional, as pessoas ligavam para contar sonhos, né? Então eu achei isso fantástico. Falei, olha, como seria bom recuperar essa experiência, né? E aí, bom, eu vou tentando, né? Você vê que eu achei interessante na live sobre impotência sexual, as pessoas se sentiram à vontade suficiente para contar, né, problemas que tinham, como fazer e tal. Então, eu acho que é isso. O psicanalista, quando ele fala desse lugar do discurso do analista que é de provocar a causa do desejo, né? Tipo, olha, eu quero saber mais. Então, eu tento, nesse sentido, falar desse lugar. É interessante que, bom, Freud escrevia textos em revistas mas, e livros, obviamente, mas os analistas seguintes, da segunda geração, já utilizaram o rádio. O Winnicott, por exemplo, fazia rádio, a François Dolto fazia rádio também. O próprio Lacan apareceu em rádio, apareceu em televisão. Durante alguns períodos, na década de 80, eu me lembro, e na década de 90, alguns psicanalistas apareciam também na televisão, mas no século XXI, com as redes sociais e, sobretudo, depois da pandemia, houve uma proliferação de formas de transmitir não só a psicanálise, sino muitos outros discursos, muitos outros saberes, técnicas, e me parece que o psicanalista, de algum modo, também se posicionou nesse lugar, não? E hoje temos diferentes formas, de diferentes canais e diferentes formas de transmissão. Você tem o seu espaço e tem um espaço também da Escola de Psicanálise de São Paulo. Né? É aí que você estava se referindo à questão da impotência sexual, é aí que vocês estiveram debatendo sobre esse tema. Quais são os temas que vocês acham na Escola de Psicanálise de São Paulo que são aqueles que, de algum modo, precisam ser tocados nessa transmissão? Olha, na escola, sempre temas que busquem, de alguma forma, dialogar com as pessoas, né? As pessoas consigam se identificar, não só no sentido de, vou procurar um analista, mas que elas possam recuperar um pouco, que seja, a autonomia de pensamento, né? O Freud considerava a neurose uma doença, um problema de saúde pública, né? Eu também concordo com isso,
porque ela tira uma das coisas que a gente tem de, talvez mais importante, que é o pensamento crítico, né? A possibilidade de pensar criticamente a vida e as coisas que nos acontecem. Então, são sempre geralmente temas que possam dialogar com as pessoas, que elas possam encontrar alguma coisa prática, inclusive, para aplicar na sua vida, tipo, oh, isso eu nunca pensei, né? Isso aqui eu nunca prestei atenção. Puxa, isso aqui eu tô com esse problema, então isso quer dizer alguma coisa, vou procurar ajuda, que seja isso, né? Sim. Mas sempre no sentido de tentar despertar o desejo. Y no solo transmitir apenas, digamos así, conceptos psicanalíticos, sino levantar cuestiones para provocar insights y despertar o desejo. Sim, entendeu? Muito bem, muito obrigado, Eduardo, pela conversa e espero que nos encontremos em outro momento também. Muito obrigado a você, professor, pelo convite e espero também que nos encontremos em outro momento. Até a próxima. Muito obrigado. Até a próxima.